Então, vamos lá então dar início à nossa conversa de hoje. Hoje temos connosco o Luís Castro, o Mister. Eu vou tratar por Mister porque eu gosto muito desta palavra e sinto que prefere isto do que outro nome. É bonita, não é? Mas às vezes se Acho, calhar vou usar o Luís também. uma vez quando eu era júnior, passei a sénior e tive o Pedro Gomes como meu treinador. Bem, nós muito envergonhados naquela altura, agora há mais descontração entre treinador e jogador, e naquela altura eu disse: Senhor Mister, e diz-me ele assim, senhor, isso não se usa, só Mister. Pronto, a partir daí percebi que treinador é Mister. É verdade. Então eu não vou dizer, não uso senhor, só uso Mister. É não, o ideal. Só Mister. Sim, Primeira é o ideal. pergunta é obrigatória, que é tentar perceber como é que está a viver esta pandemia. Com preocupação, Catarina. Claro. Acho que todos nós devemos estar muito preocupados quando enfrentamos algo que não dominamos e que não conhecemos muito bem. Isso é motivo de muitos pensamentos negativos na nossa cabeça. E a todos os níveis, preocupado com a família, preocupado com a economia, preocupado com as pessoas que estão a sofrer, preocupado com os que morrem, preocupado com tudo, com o dia a dia, e isso a nossa cabeça foi tomada conta por todo esse problema. Agora tudo aquilo que nós falamos, que nós dizemos, que nós mesmo com os amigos vamos parar ao coronavírus. É sempre. Com a família vamos parar ao coronavírus. É verdade. Mesmo que se tente pegar de outro tema de conversa, vai sempre terminar vai-se lá dar. É Porquê? Porque fomos invadidos. Acho que a forma como nós, devíamos ter dito claramente que devemos ter cuidados e que devemos nos resguardar, e eu acho que isso é fundamental fazermos nesta altura, muito mais nesta altura, enquanto já que viemos até aqui, é como o equilibrista que passa entre os prédios, não é? Já que faltam 5 metros, então vamos manter a concentração para ir até ao fim. A vida profissional leva uma volta completa, uma volta de 180 graus, vamos de um lado para o outro e de repente aquilo que era a nossa vida diária, a nossa rotina diária sofre uma derrocada e nós levantamos, já não é para ir ao treino, já não é para fazer a viagem até ao centro de treinos, já não é para liderar pessoas, lá lideramos a solidão e no fundo como eu vivo é como vivem milhares, milhões de pessoas neste momento, é esperar que o tempo passe. É um dia de cada vez nesta altura, não é? Sim. E já agora falando de um dia de cada vez, como é que é um dia do Mister em tempos de Covid? Acorda cedo, pelo que sei. Acordo cedo, sim. Não durmo muito, não. Porque a rotina que eu tenho, a minha rotina de normalidade é levantar-me às 7 da manhã e partir para o treino às 8 menos 10 e estar no centro de treinos às 8h30 e só sair do centro de treinos pelas 2 horas, 2h30. Essa é a minha rotina. Aqui continuei a acordar à mesma hora, só que levantava-me e ficava um pouco à toa, perdido em casa. Aí nos primeiros tempos comecei a ver um filme, comecei a ler um livro, comecei a escrever um pouco, depois escrevia, lia, via 5 minutos de cada vez as coisas, nada me satisfazia e aí percebi que não tinha, neste momento não tenho a capacidade para me concentrar nas coisas e que me davam prazer antes não me dão prazer agora. Aquilo que me dá prazer quando eu trabalho, que é ler, escrever, ver filme, ver documentários, estudar um pouco, não me dá esse prazer agora. Afinal é que essas coisas existem para me equilibrar. E eu não preciso agora desse equilíbrio de trabalho e lazer, então deixaram de ter sentido. Falei com a administração e disse-lhe que era melhor entregarem-me um carro, porque entretanto, o motorista tinha também ido para a casa dele e eu tinha vindo para a minha, fiquei sem, não é muito seguro ele andar-me a transportar para trás e para a frente, claro, nesta situação. Então decidi, perante isto, pedi para me entregarem um carro, entregaram-me um carro e aí ganhei aquela autonomia que eu
que eu precisava. Agora já acordo quando estou mais ansioso, pego no carro, dou uma volta por Kiev, demoro 1, 2 horas, o que for preciso, paro Isso ajuda e pronto. muito. E chego a casa mais oxigenado e pronto. E se fizer isto de manhã uma vez e à tarde outra, o dia passa fácil. Porque entretanto depois ao fim do dia também saio e faço aqui 6, 7 quilómetrozinhos de marcha ou corrida, intercalo com as coisas e isso mantém-me desperto ao longo do dia, motivado, porque ao fim do dia vou ter isso. E nós não nos apercebemos às vezes que estamos a fazer companhia a muita gente. Sim. Estas coisas que nós achamos que, enfim, é só uma conversa entre nós dois, com certeza que vai ajudar a ocupar o dia de alguém que muitas das vezes estão mesmo sozinhas. Há muita gente sozinha neste momento. Sim, muita mesmo. E às vezes nós percebemos que não vamos ser uma boa companhia, porque muitas vezes não estamos com o estado de espírito ideal para acompanhar as pessoas. Mas rapidamente as pessoas hoje têm a possibilidade de turn off, tchau, até logo. Exatamente. E vou ver outro. Pronto, e eu tive essa consciência na altura, há 3 semanas atrás tive a consciência que, ok, podia ajudar quem necessitava a quem eu desse a entrevista, mas também podiam-me ajudar a mim, também a passar o tempo. E hoje é um motivo de é um momento de motivação, é falar com as pessoas, porque como estou sozinho e sempre são alguns momentos que partilhamos coisas. E acho que esta coisa de estarmos todos juntos no mesmo barco resulta, mesmo nesses dias, porque eu acho que toda a gente acaba por ter um dia melhor, outro dia que vai mais abaixo, mas eu tenho sentido que as pessoas até gostam dessa partilha dos dias em que estamos menos felizes, porque no fundo é aquilo que acontece na casa de todas as pessoas. E é bom, claro que é sempre chato nós estarmos, essa nossa fragilidade, estarmos a mostrar às pessoas, mas é a realidade, nem toda a gente tem dias bons, não é? Olha, Catarina, é assim, eu acho que a clareza com que nós vivemos a vida deve ser expressa em todos os momentos, não pode ser escondida. Ok, temos que esconder na nossa profissão, às vezes temos que esconder, temos que ir. Já trabalhei no dia que a minha avó faleceu, trabalhei no dia antes que o meu pai faleceu no dia a seguir a eu ter jogado, tinha a consciência que estavam a acontecer esses momentos. Aí temos que teatralizar um pouco a nossa vida, temos que, como o palhaço faz quando tem que ir trabalhar, mesmo triste e com problemas de família tem que rir. Tem que mostrar que está feliz. Nós também não temos que rir nem mostrar que estamos felizes, mas temos que ser sérios naquilo que é o nosso trabalho. Claro. Quando estamos fora do nosso trabalho, aí já as coisas é diferente. Eu acho que toda a gente tem consciência que nós somos frágeis e erramos. Essa condição de fragilidade e de erro pertence ao ser humano. Portanto, verem-nos assim, mais frágeis e menos... Quando eu digo mais frágeis não é a fragilidade que aqueles que estão a passar muito mal neste momento evidenciam, porque a nossa fragilidade deve ser relativizada, porque esses é que estão frágeis. Nós saiu-nos a melhor parte do bolo até agora, que é estamos com saúde, felizmente estamos em casa e a nossa família também está bem e então a partir desse momento não temos de nos queixar de nada, a não ser que há pessoas que estão a ser afetadas e é uma pena essas pessoas estarem a ser afetadas. Mas essa condição de mais tristeza da nossa parte, então, por que não? Se estamos, estamos. Eu acho que sim, acho que podemos partilhar. Bem, vamos agora recuar até à década de 90, falar um bocadinho sobre a sua carreira. Acabou a carreira como jogador em Aveiro, no Recreio Desportivo de Águeda, antes de iniciar a carreira de treinador. Desde quando começou a sonhar ser treinador profissional de futebol? Isso é algo que tu te percebes de forma muito rápida, a tua paixão por uma modalidade, a tua paixão por um trabalho, a tua paixão por fazer qualquer coisa, é alguma coisa que tu detectas fácil, porque tu sentes essa alegria dentro de ti, essa alegria no corpo e isso, se tu vais para o treino e estás muito satisfeito e se vais para o jogo e estás tremendamente feliz, é natural que aquele espaço é o teu espaço que tu gostarias de ter para a tua vida. Porque se tu vais para as aulas e não é bem isto, o dia do teste é um dia pesado, é um dia que tu não te sentes seguro, é um dia... Então começas a perceber o que é que tu gostarias de fazer no futuro.
E se tens grande prazer na cozinha, porque não ser chefe ou não ser um auxiliar do chefe? Se tens grande prazer a cozinhar, não é? Se tens grande prazer a correr, porque não seres um atleta? Portanto, essas coisas têm que ser sentidas no corpo e eu só senti lá, isso não no é? meu Às vezes corpo. só lá é que uma pessoa se apercebe disso. Só experimentando, claro, só experimentando. Se tens uma grande paixão por aeroportos, andas atrás dos aviões e pá, natural que resida ali naquele espaço, não sabes se é controlador aéreo, se é piloto, se é ajudar as bagagens, a tirar bagagem, mas pode ser aquela zona de trabalho que te traga mais feliz. Então nós, olhando a tudo isso e olhando àquilo que era a minha felicidade e os meus espaços de felicidade, percebi que o futebol era o meu espaço de felicidade. E agora também tinha a consciência que nós nem sempre conseguimos atingir um trabalho na nossa zona nas zonas em que somos mais felizes, nas zonas de trabalho em que somos mais felizes e aí é que trabalho é trabalho, é quando nós fazemos coisas em que não somos tão felizes. Porque há um amigo meu que me diz, pá, de palavra trabalho até o nome é feio, quanto mais o trabalho. É verdade. Mas o trabalho deixa de o ser quando nós fazemos o que gostamos. Eu faço o que gosto e não denomino trabalho aquilo que eu faço. Que bom, isso é ótimo. É o meu mundo. E então foi aí, quando eu jogava, gostava muito do jogo. E adorava ir para o treino, e adorava jogar, e Percebeu que a adorava carreira aqueles não podia ambientes. acabar ali. Não podia. Teve um longo e vitorioso percurso no Futebol Clube do Porto, tendo até alcançado o título de campeão da segunda Liga de Futebol. Que memórias é que ficam do Porto? Muito boas. Do clube e da cidade, não é? Uma grande escola, ainda hoje vivo lá, mudei-me de vez para o Porto. Aliás, a minha família está dividida neste momento, eu estou em Kiev, a esposa e a filha mais nova está no Porto, na casa que vivemos, e a mais velha está em Berlim. E o Porto, o Futebol Clube do Porto, eu entreguei-me por completo ao meu trabalho, como faço sempre, normal e é a minha obrigação, entregar-me por completo ao trabalho. E o Futebol Clube do Porto entregou-me estabilidade na vida, deu-me a possibilidade de eu ficar estável na minha vida e de eu ter podido acompanhar as minhas duas filhas enquanto estudavam na FAUP. Tive a possibilidade de estar com a mais velha e quando a mais velha foi embora para o estrangeiro trabalhar, entrou a mais nova também na FAUP, portanto, e eu tive a oportunidade de estar também com ela. Portanto, uma via uma arquiteta a ir embora e via a entrada de outra e agora a outra a acabar também. Para mim isso não há, é ótimo, não é? Como eu digo, não há dinheiro que pague, nós podemos coabitar o mesmo espaço com os nossos filhos em momentos em que eles estão a progredir na sua vida. Possibilitou-me isso, possibilitou-me estar num trabalho que eu gostei muito, o trabalho da formação, durante 7 anos, em que tive pessoas fantásticas à minha volta, tive treinadores de grande potencial e se hoje o Liverpool tem o Pep Landers e tem o Vitor Matos com eles e a equipa de Champions, eles estavam na formação do Futebol Clube do Porto. Se o Shakhtar tem a mim e tem o João Brandão e tem o Vítor Severino, eles estavam na formação do Futebol Clube do Porto, portanto já dei aqui exemplo de 5 treinadores que eram da formação do Futebol Clube do Porto, que estão nas Champions neste momento, portanto vemos bem a dimensão em que nós estávamos e aquilo que trabalhávamos e a qualidade que tínhamos no trabalho. Para além de todos os outros, o professor Lírio Val na Seleção Nacional, Joaquim Minheiros na Seleção Nacional, o João Costa na Seleção Nacional, portanto esta era a formação do Futebol Clube do Porto, portanto, bons nomes do futebol nacional e às vezes as pessoas não dão conta porque é que acontecem determinadas coisas nos clubes são claramente os recursos humanos que são os clubes não são, fundamental, os clubes são, mas os recursos humanos são aqueles que lhe fazem bater o coração todos os dias e não poderia esquecer neste momento o professor Vítor Frade. O professor Vítor Frade trabalhou comigo 10 anos e, portanto, foram 10 anos de Porto em que conquistámos muitas coisas. Fundamentalmente conquistámos o desenvolvimento dos jogadores, que os projetámos. Não é que os projetámos, estou a falar errado.
em que eles se projetaram através do seu trabalho para patamares fantásticos. Nós amparámos, nós Exato. demos-lhe algumas Umas linhas, orientações. exatamente, umas orientações, claro. Exato, mas o trabalho é claramente dos jogadores. Os jogadores desenvolveram trabalhos fantásticos da sua evolução e hoje sentimos-nos bem a ver o André Silva, o Gonçalo Paciência, o Diogo Dalot, o Ruben Neves, são miúdos que atingiram níveis muito, muito altos e ainda certamente irão crescer mais e que passaram a vida também deles, uma parte da vida deles no clube. Qual é a sensação de os ver depois crescer desta forma? Saber que passaram por si, não é? Eles pouco perceberam a influência que nós temos neles, porque eles vivem aquilo com tanta paixão, eles vivem aquilo com tanta paixão, entregam-se tanto ao trabalho, e eles têm a razão para sentir isso, sabes, Catarina? Eu acho que um filho ser um bom filho é muito trabalho do filho. As pessoas falam muito em educação que os pais dão, eu também acho que os pais devem dar educação, mas nós damos educação, mas um filho ou uma pessoa ter as tentações todos os dias fora de sua casa e segurar-se e perceber qual é o caminho, o grande trabalho é dele. É dele. Muitas vezes o pai educa. Quantos pais educam bem e os filhos escapam? Quantas vezes os jogadores nós orientamos bem e os jogadores isso vê-se nas próprias famílias, não é? Há um filho que segue um caminho, há outro que segue outro, e então, não vem da educação, não é? Em princípio. Então o resultado da equação é o filho, o jogador, a pessoa que cresce, é ela a quem se deve tudo. Okay? Nós só fazemos a nossa obrigação. Porque muitas vezes valoriza-se muito o treinador que formou, o pai que educou. O pai fez a obrigação. O treinador fez a obrigação. E o filho tinha várias opções. Exatamente. E optou pelo caminho correto. Portanto, eles optaram pelo caminho correto. E eles são os hoje, autores, não é? Eles são os autores, exatamente. E é muito bom essa sensação que nós temos, que estivemos ao lado deles e que eles conseguiram seguir o caminho correto. De 2016 a 2019 treinou 3 equipas da principal Liga Portuguesa, Rio Ave, Chaves e o meu Vitória de Guimarães, não posso esquecer. O que mais o marcou nesses anos? De Guimarães não pode dizer bem, porque eu não vejo. E o Vitória sabe que eu só digo bem. E digo bem, já não estou à idade de muito dizer aquilo que não sinto. E eu sinto que foi uma felicidade para mim ter passado pelos 3 clubes que disseste. Foi uma felicidade grande, porque tive 3 grandes presidentes, Júlio Mendes, Francisco Carvalho e António Campos. 3 grandes presidentes. Tive grandes jogadores, aqueles que põem em prática todos os nossos pensamentos e que, se não fizessem da forma como fizeram, eu não tinha tido a possibilidade de transitar tão rápido com o clube e de poder chegar ao Shakhtar. Tudo se deve a eles. E todos eles diferentes. Todos eles muito, muito, muito diferentes. Deve ser um dos grandes desafios. Um no Minho, outro no Grande Porto e outro em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, a minha terra, as minhas origens, onde os meus pais saíram para ganhar vida e onde eu me sinto bem a ir à minha aldeia e ser tratado pelo meu nome e falar quando é que as batatas estão prontas e não estão e posso ir lá buscar as cebolas e isso tal. É tão bom, esse meu mundo e em que eu trato as pessoas pelo nome e elas me tratam pelo nome e tratamos-nos por tu e tudo ótimo. Pronto, para dizer que o Chaves é essa ligação emocional e muita gente não entendeu porque é que eu saí do Rio Ave quando nós tínhamos feito uma grande época no Rio Ave, clube onde eu adorei estar, tem gente, o Miguel Ribeiro como diretor desportivo, António Campos, e tem o Walter, tem gente ótima no comando do Rio Ave, que não é por acaso que um clube como aquele está sempre nos 5 primeiros, 6 primeiros, 5 primeiros, 6 primeiros, anda sempre ali nos primeiros lugares e sempre com grandes equipas, grandes trabalhos e muito, muito, muito bom.
em termos de atmosfera ao clube. Depois, não entenderam, como eu estava a dizer, não entenderam muito bem, mas eu na altura tinha o meu pai doente, e o meu pai em fase terminal, e eu achava que ia ter o meu pai mais tempo do que aquele que eu tive. Porque eu mudo para Chaves em julho e o meu pai faleceu em agosto. Mas pronto, foi uma tentativa de estar ao lado dele nos últimos momentos, consegui, mas só que eu pensava que ia ser mais meses e não acabou por não ser. Mas valeu a pena porque os nossos pais ajudam-nos quando nós nascemos e nós devemos ajudá-los quando eles partem. E isso foi também uma das coisas que me levou a pena. Não estou a dizer que foi a única, porque eu arranjava sempre maneira, estando em Vila do Conde, de ir, mas foi também uma das razões que me levou a Chaves. Também porque eu era dali, gostava de um dia trabalhar em Trás-os-Montes, e porque eu também acreditei naquilo que me disseram enquanto o clube tinha para o futuro dele. Pronto, e lá fui. Só que ao final assinei 2 anos e só que eu tinha dito ao Vítor Severino, olha Vítor, nós temos que, eu quero daqui a 3 anos, 4 anos estar na Champions, e não sei como é que isto vai ser. Estamos aí para o Rio Ave, mas nós temos que andar rápido, porque eu não tenho idade para estar 3, 4 anos num clube, nem os clubes hoje suportam um treinador 3, 4 anos. Tenho que andar rápido. Não nos vamos usar dos clubes, vamos dar tudo aos nossos clubes, mas vamos ter cláusulas de rescisão que nos permitam sair, e quem pagar para sairmos nós vamos embora, se for em linha ascensional. Felizmente foi assim, apareceu o Vitória. O Vitória era algo que eu tinha na minha cabeça desde sempre, desde que comecei a minha vida de treinador, era um dia ser treinador do Vitória. E porquê treinador do Vitória? Porque tinha passado ali 2 anos que não tinha jogado, mas tinha sido anos fantásticos. E adorei aquele ambiente que vivia ali, na cidade, uma cidade sempre muito envolta no clube, fantástico. E eu pensei sempre que iniciei um dia tenho como objetivo passar no Vitória. Quando apareceu o Vitória, fantástico, até porque eu sabia que passando no Vitória os treinadores se podem projetar, porque o clube é um clube forte e de pressão forte, e quem olha o fenómeno do futebol percebe que um treinador do Vitória está pronto para trabalhar também noutros clubes, porque a pressão ali é máxima, e se aguenta a pressão ali também aguenta noutros lados. E se ele tiver conhecimento e princípios e obedeça a uma série de regras que o outro clube quer, não é pela pressão que deixa de ir. E pronto, e mal soube do Vitória, disse que queria muito que o Vitória chegasse a acordo com o Chaves na rescisão de contrato, e pedi muito ao presidente do Chaves para me deixar ir e para chegar a um acordo financeiro com o Vitória. Teve muito difícil, muito difícil. Houve ali um período que, negociações, que eu vi que as coisas não iam andar, e é que depois eu ia sempre sair dos Chaves, na altura já estava decidido, ia sair dos Chaves. E na altura já estava com o clube grego e já estava com o clube também árabe como possibilidade, portanto era ponto assente que ia sair. Agora preferia sempre, não era uma questão de financeira, não, nem agora foi, não, nem acho que nunca o será. Acho, posso mudar, mas acho que nunca será questão financeira. É um desafio, não é? Aquilo que me vai fazer motivar a ir para um clube ou ir para outro clube. E eu, apesar de outras propostas mais atraentes, aliás, como durante a época foi a do Reading, em função daquilo que eu ganhava no Vitória, tinha nada a ver, e eu acabei por ficar, e ali também achei que devia ir, e pronto, e fui feliz ali no Vitória, muito feliz mesmo. Que bom, que bom. Agora tive momentos de grande tensão. Imagino. Momentos de grande tensão. Imagino. Porque, sabes, quando se gosta muito, perde-se alguma racionalidade, não é? Porque, por isso é que muitos amantes, pessoas que se gostam muito, de vez em quando ouvimos dizer que um se matou. Sim. Ok, porque a emoção toma conta e esmaga a razão por completo. Exatamente. E às vezes sentia-se de vez em quando essa emoção e esse amor demasiado, entre aspas, dos adeptos do Vitória. Queriam tanto ganhar que muitas vezes maltratavam quem também queria ganhar.
Mas felizmente nunca era o todo, às vezes era só um aos outros e os outros seguravam os outros, e aqui lá vai sempre o barco, vai sempre sempre, vai sempre assim, não é? Vai sempre. Não, mas nós já sabemos, eu já sabia que era assim, portanto nada surpreendido e antes pelo contrário muito agradecido. Depois mudou-se para a Ucrânia, onde treina atualmente o Shakhtar Donetsk. Foi difícil adaptar-se? Não, futebol é igual em todo o mundo. Pois. Mas não há outras coisas associadas que dificultam um bocadinho? Mas o futebol esmaga essas coisas que estão associadas. Porque nós quando saímos do país para fazer uma coisa é para fazer essa coisa, o que nos interessa é que essa é a razão principal, depois o resto é um pouco acessório, mas tudo tem uma proporção maior antes de sairmos, quando chegamos depois já tudo fica diluído. Antes de sair que clube vou encontrar, que cidade vou encontrar, que casa vou ter, que jogadores vou ter, que campeonato vai acontecer, os voos vão ser grandes, vão ser pequenos, os aviões vão ser seguros ou não vão ser seguros, o país como é, tem segurança ou não tem segurança, antes. A razão principal é o jogo, é o treino, e então isso é que me estabiliza. Mesmo que as outras coisas, mas afinal as outras coisas não tinha nada de preocupante. Pois, é uma cidade segura. Quais eram as principais diferenças entre o futebol português e o ucraniano em termos de campeonato, adeptos, planeamento de jogos? Sim, isso, mas depois tudo aquilo que te pode instabilizar, que é a segurança da cidade, a forma como se vive, a oferta da cidade, o país, os voos, tudo isso é muito pacífico, muito tranquilo a cidade. Embora tenha 5 milhões de pessoas, mas é tranquila. O campeonato é um bocado como o nosso, está muito bipolarizado, sente-se muito os primeiros e aqueles que não têm possibilidade de ser primeiros. Esses grupos sentem-se muito. Eu acho que há uma diferença, que é as equipas que não jogam para cima, para apuramentos Liga Europa, para Champions, têm a tentação de jogar muito baixas. Juntam muitas linhas, ficam muito encostadas à sua área, saem pouco, só saem quando estão a perder 1-0, algumas vezes mais, mas 2-0 algumas vezes mais, mas só quando está mesmo ali, já aquilo a volumar, que eles tentam sair um bocadinho, mas aí já não vale a pena, que já têm o jogo perdido. Mas é muito isso, são equipas mais defensivas do que são as nossas aí. As nossas aí são mais... É mais o jogo pelo jogo, embora muita gente se queixe que não, mas eu acho que é muito mais o jogo pelo jogo aí do que aqui. A nível daquilo que é o treino, é só a temperatura que influencia um bocadinho as dinâmicas de treino, porque são temperaturas mesmo muito baixas, embora nós este ano tenhamos passado um inverno bom, a neve, houve muito pouca neve e só um jogo é que nós fizemos ali com a sensação de 16 negativos, mas depois os outros andam sempre ali, os mais difíceis andam ali no -4, -5, mas isso aí já se suporta bem. O problema é mais esse jogo que nós fizemos -16 é que é mesmo muito, muito complexo jogar a essa temperatura, é mesmo muito difícil. Imagina. A bola rola e vê-se o gelo a saltar e é muito complicado. Mas bem, tudo normal, tudo igual. Só questão de adaptação, não é? Nós somos os seres muito fáceis, não é? Estranhamos, mas depois aquilo dá-se facilmente. Sim, adaptamos muito fácil. Verdade. Sim. Para os jovens que estão a ver isto, incluindo aqueles que pretendem seguir a carreira de treinador, tem alguma coisa para lhes dizer? Que não seja, olha, não venham para este caminho. Não, que não sejam ávidos, que não queiram ser treinadores de um dia para o outro, que tenham a consciência das suas limitações e que se quiserem ser treinadores, queiram só ser treinadores daqueles que são líderes, porque sem liderança, sem capacidade de liderança não vale a pena, porque são, podem ser treinadores, mas vão ser esmagados pelos jogadores, pelas administrações, pelos adeptos, pela máquina do futebol. Tem que se ter a consciência que são líderes e que se não tivesse a consciência de que são líderes, é melhor ser um bom treinador assistente e percorrer outras áreas do treino do que tentar ser treinador principal. Outra coisa que também lhes posso dizer é que a carreira tem um tempo. Esse tempo não é determinado por nós, é determinado pela própria carreira. A carreira é que nos vai determinar o tempo. E o que eu quero dizer com isto? Eu tinha como objetivo jogar um dia à Champions e lutar para ser campeão nacional
num país. Isso chegou aos 58 anos, após 23 anos de carreira. Se me disserem assim, mas não era muito melhor ter chegado há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás? Claro que sim, claro que sim. Mas nós temos que deixar respirar a carreira, não podemos, é impossível obrigar as pessoas a colocarem-nos lá. Vai ser o nosso trabalho que nos vai colocar lá. Então, se é o nosso trabalho que nos vai colocar lá, então dediquem-se ao trabalho. Não andem atrás de pessoas para os colocarem aqui ou ali, porque rapidamente as pessoas vão perceber que não têm capacidade para o fazer sem uma experiência acumulada. Então é bom terem muito conhecimento, é bom aprenderem muito, é bom pensarem que há sempre algo a aprender e é bom respeitar os outros. Hoje vê-se muita gente muito nova a criticar de forma muito fácil. Eu sei que o mundo hoje é um mundo de crítica, Mas é muito mesmo, mas tenham a consciência do seguinte: muitas vezes é mais ridicularizado aquele que faz uma crítica sem sentido do que aquele que é criticado. Claro. O criticado, a crítica diz mais da pessoa que critica do que propriamente do criticado. Do criticado, exatamente. Era exatamente isso que eu te queria dizer. Portanto, a crítica fácil é algo que não deve ser usado. Deve ser refletido primeiro tudo para depois se criticar ou se falar sobre alguma coisa. Então os mais novos devem ter isso. Respeito por todos os treinadores. Não há idade para ser treinador, é uma verdade. Não há idade para ser treinador. Não há idade para ser competente. Não há idade para ser líder. Tem é que ser competente. Tem é que ser líder. Claro. Tem que se revelar conhecimento. Ok? Portanto, mas tenham paciência nisso. Muito bem, uma boa mensagem. Vamos terminar a falar de liderança. Aliás, já estávamos a falar aqui um bocadinho. Como é que se vê enquanto líder? Consegue dar-nos um momento que demonstra a sua liderança e que tenha sido fundamental numa época? Sim, não vou partilhar isso contigo. O momento. Aquilo que eu te vou dizer é que há momentos em que nós temos que deixar de ser nós ou deixar de ser nós é deixar de ser aquilo que nos identifica e irmos buscar a nossa parte mais animal, a parte mais animal do homem e que se impõe e sobrepõe a todo um conjunto de regras que nós transportamos connosco a vida toda. Para muitas vezes ir buscar a equipa ao fundo do poço e pô-la outra vez viva e pô-la na batalha outra vez, quando o inimigo já nos está a pôr a terra em cima e nós temos que sobreviver a esse momento. Aí o líder tem que aparecer e não pode aparecer nos moldes que aparece normalmente, porque o momento também não é normal. E um líder tem que perceber quando é que o momento não está a ser normal. Por isso o Vitória ganha no Dragão 3-2 depois de estar a perder 2-0. Por isso nós conseguimos sacar a eliminatória na luz depois de estarmos em desvantagem 2 vezes na eliminatória, na casa do adversário perante 50 mil e no Dragão perante 40 e tal mil. Aí é preciso uma ação. Não estou a dizer que fui eu que ganhei o jogo, estou a dizer é que eu participei e sou elemento da equipa e dei o que eu tinha de mim, o máximo de mim à equipa e a equipa respondeu com o máximo dela. É isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que eu ganhei o jogo e as pessoas não me interpretem mal. Porque estás a dizer quais são os momentos marcantes de um líder, e um líder é marcante os momentos de grande dificuldade das equipas, porque nos momentos de facilidade todos nós somos bons líderes. Nem é preciso líder de uma equipa que esteja a jogar bem e a massacrar o adversário. E esses momentos são momentos, como eu já tive muitos ao longo da minha carreira, em que uns deram certo, outros não deram certo. Outras vezes já também me tentei transformar e ir lá ao fundo, mas se calhar não fui lá ao fundo com a energia com que fui de outras vezes. Essa energia que é necessária uma liderança não é feita, agora vou fazer isto, agora vou ali, vou por ali, vou por acolá. Liderança calculada não é a minha liderança nesses momentos, não tem nada de cálculo, são momentos para varrer, são momentos em que todos têm que ser agredidos, têm
tem que sentir que se continuamos assim vamos ser comidos, vamos ser mortos, não temos qualquer hipótese. E as batalhas, as batalhas para serem ganhas não podem ser os fracos nelas, e temos de ser todos, e aquele tem que se sentir maltratado e tem que se sentir mesmo humilhado algumas vezes, temos que sentir para nos revoltarmos connosco mesmo e irmos em frente. E muitas vezes temos que ser nós treinadores a provocar essa revolta aquilo que nós não gostamos de fazer no fundo, Pois. mas Isso é que muito nós interessante. somos obrigados a fazer, porque sabemos que é a única solução para o momento. Ok? E então é isso, tenho um bocado isso, tenho esses momentos que eu olho e quando chego e me olho e tens aquela sensação, como é que terão ficado todos? Pois, claro, sim. Como é que eles te vão ver agora? O certo é que depois nós Mas depois os vamos resultados ouvindo um e falam outro e um e outro diz obrigado, mister, por aquele momento em que me Pois. maltratou e que me chamou à realidade. Isto é Que eu já complicado tive para quem não é da área, não é? Ouvir da isto área, é sim, difícil sim, compreender, sim, mas faz todo o sentido no mas eu já desporto, vou em qualquer... já vou dar sentido um pouco às coisas sem referir nomes para as pessoas entenderem melhor. Já tive jogadores que chegaram ao pé de mim e me disseram, mister, por favor, maltrate-me, trate-me mal, porque eu, se estiver no meu conforto, com o seu conforto, com a confiança que me dá, sem me maltratar, sem me agredir, eu não consigo render. Portanto, o mundo do desporto tem várias dinâmicas motivacionais que nós que estamos nele há muito tempo percebemos-las, e quem não está tem alguma dificuldade de entender. Agora é preciso, um líder tem que ser Isso até é corajoso. bom para as pessoas que estão a ver isto e que possivelmente querem seguir esta área perceberem como pessoas são aquele tipo de pessoas que gosta de levar umas palmadinhas nas costas ou uns incentivos ou então umas críticas, como é que eles reagem a esse tipo de coisas, porque há todo tipo de pessoas, há pessoas que têm que ser Sim, motivadas e há pessoas que só dando alguns defeitos é que elas conseguem, não, eu vou conseguir e eu vou fazer e superam-se. Isso é muito interessante. sim, porque há várias coisas que nos distinguem uns dos outros. A determinação com que estamos na vida, a coragem com que estamos, e é preciso... Sabes, ser treinador é uma profissão que todos querem, é uma profissão muito boa quando se ganha, é uma profissão horrível quando se perde, mas há uma coisa que nós temos de ter, muita coragem, muita coragem. Os treinadores, como os treinadores top do mundo, o facto de estarem a colocar uma equipa todos os fins de semana com 50 mil pessoas a vê-los ou 60 mil e estarem milhões e milhões a vê-los na televisão é um ato de coragem. Ali não pode falhar nada, está muita gente a ver, a avaliar. Ontem eu dizia, saiu agora aí uma entrevista, penso que foi do presidente do Comitê Olímpico Português, do COP, em que dizia que nós após as formações devíamos ser examinados, devíamos fazer testes. E eu dizia, não é necessário. Eu faço teste todos os fins de semana. Todos os fins de semana ponho a minha equipa em campo. Vou a exame e sou avaliado pela minha administração, pelos meus adeptos, pelo mundo do futebol. Todos os fins de semana. Portanto, é essa coragem que os treinadores têm de ter. Aliás, mas nós estamos a falar do mundo do futebol, porque há pessoas que têm que ser muito mais corajosas. Claro, sem dúvida alguma. Um cirurgião ter uma doença delicadíssima à frente dele e agora até nesta operar, fase, não é? ir operar, não é? Sim, ir operar, aquilo é preciso uma coragem tremenda hoje. Agora, um vírus tão agressivo como este, e as pessoas ligadas à saúde todos os dias ali a batalhar, é preciso uma coragem fantástica, muito mais coragem que a nossa treinador. Só que não estou a falar disso, estou a falar claro, estamos do desporto, da sua experiência, exatamente, da sua Sim, área. não consigo estar Já a falar das estamos outras. a terminar a nossa conversa. Queria só dizer que a AEGIA, a associação que proporcionou esta entrevista, representa os estudantes e engenheiros e gestores industriais de Aveiro, que, tal como o Luís, no seu emprego, têm muitas vezes de liderar uma equipa de pessoas nas suas empresas. Quais os seus conselhos para um líder de pessoas? Nós já falámos um bocadinho sobre isto, mas conseguir dar duas ou três dicas, seja a nível desportivo ou corporativo. Sim. Eu acho que qualquer líder tem que ter a sua equipa motivada, e há várias estratégias de motivação.
traçando objetivos, ou premiando as pessoas com algo que elas se sintam confortadas, e o líder tem que ter, as chefias intermédias que me perdoem. Muitas vezes os problemas das empresas estão nas chefias intermédias. Eu antes de ter este cargo de treinador, eu também passei por empresa. E porque a chefia intermédia nunca tem a culpa. A culpa é sempre de quem faz, ou é sempre do dono da empresa. Claro. Ok? E então ali as chefias intermédias implementam uns para os outros. Então as lideranças têm que ser lideranças muito assertivas, muito claras, que exijam das chefias intermédias responsabilidade, e a responsabilidade forte no seu dia-a-dia, porque há um conjunto de equipas que trabalham para que nós sejamos cada vez mais fortes. Passa-se o mesmo nos clubes. Nós não ganhamos sem um grande departamento de saúde, sem um grande departamento de logística, sem um grande departamento de planeamento, sem a pessoa que nos leva no avião fazer uma viagem tranquila, sem a pessoa que nos serve no hotel servir-nos, o cozinheiro tem que confeccionar bem a comida, a alimentação. Tudo isto é uma equipa, tudo funciona como equipa, e isso é coordenado pelo líder. O líder tem que estar atento a tudo. O líder não pode ter uma mínima distração no seu dia-a-dia. Eu no meu dia-a-dia, não oriento só a minha equipa, não estou só a tomar conta dos meus jogadores e a fazer propostas de treino aos meus jogadores. Eu tenho que ver como é que está a funcionar os diferentes departamentos que me envolvem, e se algum deles não está a fazer as coisas como eu quero, eu tenho que agir, tenho que ir junto do departamento dizer como quero. Portanto, o líder é isso. O líder é alguém que não está do cimo. Liderar não é. Pois, o não é nome estatuto. engana, não é? Liderar não é estatuto. Liderar é agir junto de todos. E isso não falei por acaso das chefias intermédias, porque há muito boas chefias intermédias, há chefias intermédias fantásticas e eu tenho-as. Quem são as minhas chefias intermédias? São os meus assistentes. Exatamente. Os meus assistentes são as minhas chefias intermédias. E eu sei que posso ir para casa e ficar, como já fiquei doente e não pude ir a um jogo, e as minhas chefias intermédias tomaram conta da situação e fizeram como se eu estivesse. Temos de ter este sentimento connosco, nós líderes, que se faltarmos, as coisas rolam na mesma. E as chefias intermédias têm que ter a responsabilidade, que é de, se o líder faltar, nós somos os líderes e fazemos-lo bem. É isto. E depois outra coisa que também acho muito importante é liderarmos de forma emocional. Não ser só de forma racional, não é ler um livro de liderança e as regras são estas para liderar e nós seguimos aquele guião e mais nada, não. A liderança é com o coração diz muito de como se deve liderar, por isso é que uns conseguem fazer umas coisas e outros outras, por isso é que no futebol dois para mim dos grandes treinadores do mundo, Sir Bobby Robson e Sir Alex Ferguson, foram dois treinadores fantásticos, um já nos deixou, o outro ainda vivo, dois treinadores fantásticos em que muita da sua liderança era feita com o seu coração, e é só ver os documentários dos dois, ler os livros deles e percebemos isso facilmente, que a liderança com o coração é uma liderança, porque nos livros há jogadores a falar, e quando os jogadores, é como os trabalhadores de uma empresa, quando os trabalhadores da empresa falam sobre os seus líderes, aí é que nós sabemos aquilo que valemos enquanto líderes. E aqui é que nós valemos. Então os nossos jogadores é que também... aquilo que marcamos, não é? Nessas pessoas. Claro, aquilo que marcamos nas pessoas. E essas pessoas que lideramos é que podem falar sobre nós. Não é nós a falar de nós. É verdade. Muito obrigada, foi muito bom. Queria só terminar com duas perguntinhas, que era perceber consigo o que é que sente saudades neste momento, de tempos em que a nossa vida era normal, e qual é a primeira coisa que vai fazer quando voltarmos à nossa vida normal? Olha, a primeira coisa que eu vou fazer quando voltar à vida normal é comprar umas coisas que preciso e já me fecharem todos. Bom, isso é importante, Mas não é disso que sente mais saudades, de certeza. Não. Estou a dizer o que eu vou fazer. Exatamente, que é isso que eu vou fazer. Claro. Daquilo que eu sinto muitas saudades. Sinto muitas saudades do sol português, do mar português, do peixe, dos meus amigos portugueses, da minha família que está em Portugal. Das equipas contra quem eu jogava quando estava em Portugal, desses amigos que defrontávamos todos os fins de semana. Sinto muita saudade. Sei que vai ser muito difícil nos próximos tempos eu voltar
voltar a estar nesses momentos, mas a vida é o que é. Mas a saudade vai-se acentuando, mas... Vamos acreditar que falta pouco. Sim, não sei se esta época não se vai ligar à próxima. Não sei se só lá para dezembro é que... Não sei se lá para dezembro é que chega. Eu prefiro viver um dia de cada vez, porque senão isto custa mais. Não, mas nós temos que olhar as coisas com a realidade, e a realidade é que se esta época se estender muito, vai ligar à próxima época e nós só vamos ter a paragem de inverno em dezembro. Portanto, só em dezembro é que poderei ir talvez a Portugal, sei lá, não sei, mas tenho saudades de tudo o que te acabei de dizer, tenho. Eu imagino. Temos todos. Muito obrigada, Mister. Foi muito bom tê-lo aqui, foi muito bom conversar consigo. Eu vou então terminar aqui a nossa conversa e, entretanto, fica aí que depois ainda tenho uma palavrinha para lhe dar. Vou só terminar aqui. Obrigada a quem esteve a assistir e pronto, e uma boa quarentena a todos aí em casa. Um beijinho e até à próxima. Tchau, boa tarde.